Olá pessoal, um prazer me dirigir a vocês mais uma vez com o tema O Futuro Já Começou. Acho que a grande questão aí é já criticar um pouquinho o nosso conceito ou colocar em xeque o nosso conceito de linearidade do tempo. Não há exatamente uma linearidade em relação a passado, presente e futuro. A gente que estuda isso no nível científico, e aí a gente pega o grande cientista Carlos Rovelli, né, que na sua grande obra mais atual prova pela visão da própria ciência que o tempo não existe, né? Ele que é candidato a ser um grande substituto em popularidade do Stephen Hawking, né, do buraco negro, ele prova por A mais B essa absurda relatividade. Nós estamos habituados a entender a ideia de tempo com base na visão Cronos, né, lá do deus grego, né, em que as coisas se enquadram numa agenda, no cronograma, no relógio, numa ampulheta, como queira, né? A vida se estabelece por temporalidades, né? Por um aprisionamento conceitual, né? Do nosso ritmo, da nossa existência, em virtude do horário, né? Do relógio. Então você tem uma visão ainda no mundo muito forte de paradigmas da era industrial. Ocorre que nós estamos vivendo uma era exponencial de mudanças disruptivas trazidas por tecnologias que extraordinariamente estão dobrando o conhecimento humano numa velocidade espantosa. Até o ano de 1900 demorava 100 anos para dobrar o conhecimento. Nós estamos apontando para as próximas décadas chegar no nível em que o conhecimento humano possa dobrar a cada 16 horas. E isso não é papo furado, são estudos, são análises. A supercomputação quântica, né, que está vindo por aí, por exemplo, não dá nem tempo de explicar o que vem a ser isso, mas até a maneira como se programa código, né, algoritmos 0, 1, nessa visão binária, ela vai deixar de ser dessa forma. A robótica, a inteligência artificial, as tecnologias que estão trazendo aí uma revolução no foco da geração e distribuição de energia. O mundo está caminhando por um processo de mobilidade humana, de mobilidade urbana, extraordinariamente diferente. A grande questão que envolve futuro não é o medo do porvir. A inteligência artificial vai tomar meu emprego, os robôs vão ocupar. Claro que existem inúmeros riscos se a gente não cuidar da prioridade humana, coisa que lá nas minhas redes sociais, lá Gilberto Namastec, né, com CH no final, a gente fala muito. Como é que a gente tempera a tecnologia com o calor humano? Como é que a gente coloca o ser humano como uma prioridade desse processo disruptivo tecnológico, mas que traga de alguma maneira um processo de equidade, de justiça, porque a gente não tolera mais essa concentração, essa elite, né, como no Brasil 1% controlar 50% da riqueza. Então nós não podemos ficar com a ideia de Elísio, né, correndo risco até disso acontecer. Nós precisamos nos antecipar à realidade de futuro. Mas o que eu quero voltar a resgatar é o ponto em que analisava de que o futuro não pode estar, na tua perspectiva, com uma ansiedade, com o medo do porvir, né? Esse excesso de futuro gera essa ansiedade, né? Como a gente sabe que, falando de tempo, o excesso de passado gera depressão, o excesso de presente gera estresse. A grande questão começa dentro de si, né? Como eu me relaciono, o meu autoconhecimento e essa relação direta com a conexão maior da vida. Eu não falo aqui de religião, falo da sua conexão. Nesse sentido, você conhecer como funciona a tua mente consciente, subconsciente, estruturar o teu lugar no mundo, centralizar a tua percepção de coletivo, a razão realmente pela qual você faz o que faz e ter a coragem, muitas vezes, né, de buscar apoios, de ser frágil, de reconhecer-se necessitado de uma ajuda, de uma colaboração de alguém que permita transformar suas ansiedades, os fantasmas muitas vezes fabricados, em potencialidades. Se você se harmoniza com as possibilidades que a tecnologia também está aí a apontar, né, está aí a indicar que virão em favor da vida, ora, quanto tempo perdido nós temos hoje, quanta poluição, por exemplo, a gente emite por uma necessidade de um monte de carro naquela visão da fábrica, de todo mundo para o mesmo local, um horário, sair no mesmo horário. A gente está assim até hoje. Pessoal, a gente chama banco de bicicleta de selim. Você sabe de onde vem isso? Da sela do cavalo. Há quantos séculos a bicicleta substituiu os cavalos e nós reproduzimos aquela sela do cavalo no banco que nós estamos sentados na história até hoje, né? Dá para entender como a gente precisa flexibilizar a forma de ver o mundo para poder lidar com o futuro de uma maneira mais tranquila? O futuro ele não é ameaçador. O futuro ele pode ser, sim, uma oportunidade de você servir melhor.
Agora, você estará melhor posicionado no futuro quanto melhor você estiver posicionado no presente, né? Quando você olhar para essa questão das inovações, a disrupção que vem aí na área da saúde, na área da educação, né? A pandemia mostrou que não precisa esse fluxo de gente indo todo mundo para o mesmo lugar, todo dia voltando, ceifando vidas num trânsito, né? A gente pode, né, com parte do nosso aprendizado permanente, eu diria, né, através de um modelo digital. Essa digitalização, essas tecnologias como pele humana que está vindo aí para ajudar no resgate, o Prêmio Nobel de Química, que 2 mulheres né, venceram da tesoura genética, da tecnologia CRISPR, que faz com que aquele pedacinho do DNA do sujeito há 40 anos numa cama, né, por uma falha ali no seu DNA, seja editado, corrigido e ele volte a andar. Agora, é claro, isso tem que estar disponível para toda a humanidade. O grande medo nosso é que as tecnologias tragam essa concentração e um distanciamento. Cabe a nós, como seres humanos, estarmos atentos ao que há de melhor e queremos esse melhor para um coletivo. Não necessariamente ficarmos em confronto com isso, mas buscarmos dentro disso aquilo que é melhor em termos de vida de sociedade. E não poderá haver melhor, nunca melhor, do que o espírito de colaboração, o espírito de servir, o espírito de companheirismo, né, e compartilhamento da vida, porque no final dela, lá na sua, queira Deus, longevidade, o que vai importar é mesmo essa grandiosa rede, né, de relacionamentos e interações, como prova o estudo mais longevo de Harvard, que dura 83 anos. É a rede de proteção, de amizades, de confiança, de interações que você estabelece no decorrer da sua vida. Isso sim é sinônimo de felicidade, de plenitude. Vamos mergulhar nesse processo. Conto contigo nas minhas redes sociais. Muito obrigado, feliz em me dirigir a vocês, e o futuro é muito bom e já começou.